Saludos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Vamos iniciar mais uma aula do Projeto Aprendiz. Vamos falar sobre a nomeação das notas na partitura. Irmãos, primeiro é importante saber que a clave que vai nomear as notas, nós temos três claves. A clave de Sol, que ela é utilizada pelos instrumentos que tocam numa região mais aguda, como o oboé, a flauta, alguns tipos de saxofone, a trompa, o clarinete, e as vozes femininas também, o soprano e o contralto também utilizam a clave de Sol. E o tenor também, né? A voz masculina do tenor. Por exemplo, no louvor ao Pastor de Israel, ele está indo na clave de Sol. E temos a clave de Fá, que ela é utilizada pelos instrumentos mais graves, né? Com uma região mais grave, como por exemplo o fagote, o contrabaixo elétrico, trombone, as vozes masculinas também, os tenores, os baixos, eles comumente estão escritos na clave de Sol, na clave de Fá. E nós temos o piano, por exemplo, que é um instrumento, por ter uma extensão grande, tanto para os sons mais graves quanto para os sons mais agudos, ele vai abordar as duas claves, a clave de Sol e a clave de Fá. Geralmente a mão esquerda vai estar na região mais grave, executando na clave de Fá, e a mão direita vai estar nas regiões mais agudas, fazendo a clave de Sol. E eu falei que há três claves, que existem três claves. A terceira clave, né, uma dessas claves seria também a clave do Dó, e ela fica na região mais média, né, na região média, ali entre a clave de Sol e a clave do Fá. Por exemplo, a viola de arco, que é um instrumento parente do violino, né, ela tem uma região dos sons médios, ela executa na clave de Dó, majoritariamente. Temos o cello também, o violoncelo, ele pode também executar alguns trechos em clave de Dó, por exemplo. Irmãos, nós vamos focar na clave de Sol e na clave de Fá, né? Propriamente dito que elas que nomeiam as notas, nós vamos compreender como é que essa nomeação é feita. Em cima temos a clave de Sol e embaixo nós temos a clave de Fá. Nesse momento, irmãos, podem ser criadas algumas referências. Por exemplo, na clave de Sol, nós temos que as linhas de baixo para cima são Mi, Sol, Si, Ré, Fá. Vou repetir, as linhas de baixo para cima, nós temos Mi, Sol, Si, Ré, Fá. O mesmo princípio nós podemos aplicar os espaços de baixo para cima, Fá, Lá, Dó, Mi. Fá, Lá, Dó, Mi. Os irmãos podem internalizar dessa forma, ou então seguindo a sequência, esse primeiro tracinho vai ser a nota Dó. E a partir da nota Dó, eu vou colocando no espaço, depois na linha, depois no espaço seguinte, vou seguindo a sequência. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, e assim por diante. Lembrando, irmãos, que em ambas as claves, quanto mais embaixo, mais grave é o som, e quanto mais para cima, mais agudo é o som. Nas aulas práticas, quando os irmãos estiverem exercitando a partitura dos instrumentos, na voz, os irmãos vão compreender melhor essa questão dos graves e dos agudos. Na clave de Fá, irmãos, a nomenclatura é um pouco diferente, né?
Nós também podemos adotar o princípio das linhas de baixo para cima e dos espaços de baixo para cima, mas o nome vai ser diferente. Por exemplo, na clave de Fá, as linhas de baixo para cima são Sol, Si, Ré, Fá, Lá. Sol, Si, Ré, Fá, Lá. E os espaços de baixo para cima, na clave de Fá, são divididos dessa forma. Lá, Dó, Mi, Sol. Lá, Dó, Mi, Sol. Os irmãos também podem canalizar da outra forma. O primeiro espaçozinho vai ser a nota Fá. Então, vai seguindo. Coloca mais uma nota na linha, depois mais uma nota no espaço, depois mais uma nota na linha, e vai seguindo a ordem. Fá, Sol, Lá, Si, e assim por conseguinte. Os irmãos que forem tocar os instrumentos que utilizam a clave de Sol vão focar na clave de Sol. E os irmãos que porventura vão tocar os instrumentos que utilizem a clave de Fá vão focar na clave de Fá. Mas é bom que os irmãos busquem conhecer, praticar a leitura nas duas claves, para justamente estarem auxiliando os irmãos, estarem contribuindo também. Vamos fazer agora alguns exercícios práticos da leitura. Nós podemos nomear essas figuras aqui e em seguida lê-las no ritmo. Por exemplo, nós vimos que a primeira figura, na primeira linha, né, é a nota Dó. Então a gente pode colocar ali Dó. A segunda figura, nós vimos que na primeira linha, de baixo para cima, na clave de Sol, é a nota Mi. Então nós temos o Dó e o Mi. E em seguida nós vamos fazer com as demais figuras. Podemos colocar os nomes. Por exemplo, no primeiro compasso nós temos Dó, Mi, Sol, Si. Vou fazer a execução de todo o trecho e vamos seguir para a clave de Fá. Dó, Mi, Sol, Si, Ré, Fá, Lá, Dó, Mi, Sol, Si, Ré, Fá, Lá, Dó, Mi, Sol, Si, Ré, Fá, Lá, Dó, Mi, Sol. Os irmãos podem, por exemplo, pausar o vídeo, nomear as notas, depois acompanhar de acordo com cada tempo de figura, dizendo o nome das notas. Por exemplo, nós já sabemos que essa figura no quadro vale um tempo cada. Então os irmãos podem dizer as notas no tempo e assim por conseguinte. Lembrando, irmãos, que tudo isso fica fluente com a prática. Lembrando que nós estamos iniciando nossos estudos teóricos. E conforme os irmãos forem praticando, forem tirando suas dúvidas, essa leitura, essa nomeação das notas fica mais fluente. E aqui nós temos as nossas notas na clave de Fá. Lembrando que na clave de Fá nós temos outra nomenclatura. Por exemplo, nós vimos que a primeira nota, a primeira figura ali com um tracinho, na clave de Fá, ela vai receber o nome da nota Mi. E em seguida, nós aprendemos também que de baixo para cima, a primeira linha na clave de Fá é a nota Sol. E nessa lógica, nós temos no primeiro compasso as notas Mi, Sol, Si, Ré. Vou fazer a leitura do trecho todo para os irmãos compreenderem como ficaria a leitura de todo o trecho. Mi, Sol, Si, Ré, Fá, Lá, Dó, Mi, Sol, Si, Ré, Fá, Lá, Dó, Mi, Sol, Si, Ré, Fá, Lá, Dó, Mi, Sol, Si. Repetindo, irmãos, que a fluência vem com a prática. Os irmãos podem pausar o vídeo,
podem colocar os nomes em cada nota. Depois os irmãos podem já praticar a leitura, sem precisar colocar os nomes embaixo das notas. Lembrando, irmãos, que esse é um princípio muito importante para que nós consigamos cantar e tocar com a partitura. Então, por esse motivo, estudem bastante essa aula, pratiquem a nomeação e a leitura das notas na partitura. Essa foi a nossa aula. Que o Senhor abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus.